Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Para quem está chegando agora, eu sou o Théo de Oliveira e você está no Gospel Notícias. Gente, poucas vezes, aliás, acho que nenhuma vez vocês viram eu discutir política ou trazer algum fato político para dentro do canal, tanto aqui quanto em outros. Alguns anos atrás, quando Dilma estava no comando, depois Michel Temer estava no comando, a gente ainda dava algumas opiniões, até porque quando Dilma estava no comando, a maioria dos empresários, principalmente pequenos, sofreram demais. Alguns abriram falência e nunca mais conseguiram se estabelecer em cima daquilo que era. Então eu fui uma dessas pessoas que foi muito prejudicada dentro do governo da Dilma, consequente Michel Temer. Quando entrou o Bolsonaro, eu comecei a olhar por um prisma diferente. Começou-se de uma divisão muito grande entre pessoas, umas falavam daqui, outras falavam de lá, ministros daqui querendo fazer uma coisa lá, e a coisa foi só piorando, para vocês entenderem que vocês sabem do que eu estou falando. Então passei a ser meramente um espectador, de ficar olhando por fora. Tanto é que pessoas, muitas vezes, quando me perguntavam sobre política, eu falava, olha, se fulano de tal fizer o bem, eu vou comer o bem de fulano de tal. Se ciclano fizer o mal, eu vou comer o mal. Então não é que para mim tanto a água sobe quanto a água desce, porque nós vivemos um momento político muito complicado, hein? Nós vemos que tem alguns aí do alto escalão que estão aí batalhando, mas sabe-se que a qualquer momento também essa chamada liberdade de expressão, ela pode vir por terra. E uma das coisas que me chocou hoje, que me fez não dar uma opinião política, mas pelo choque em si, de uma pessoa deixar a pátria amada para ir viver em outro lugar, justamente por conta da prisão, por causa de liberdade de expressão. Pelo menos é disso que os bolsonaristas estão falando, que essa liberdade de expressão ela pode ser cerceada a qualquer momento, e isso é perceptível aí nas mídias, até mesmo por aquilo que se fala, por aquilo que se pensa. Já não pode mais ser tão aberto, tão conclusivo dentro de uma questão racional. Hoje muitas pessoas se calaram justamente por conta dessas questões e cadeia, porque cadeia hoje está dando aí de mais de 8 anos para quem expressa essa liberdade. E aí então Eduardo Bolsonaro acabou renunciando aí o seu cargo de deputado justamente para morar nos Estados Unidos, onde já estava. Agora o que acontece? Ele vai continuar lá, já abdicou do seu cargo aqui, e é claro, tudo por conta da liberdade que possa ser tirada a qualquer momento mediante aí acusações do STF. Da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Bolsonaro chegou até a falar agora à tarde a respeito desse caso do filho, desse afastamento familiar, justamente por conta de questões políticas. Vocês vão perceber que durante esse discurso de Bolsonaro, vocês percebem a fisionomia dele muda, é muito emocionado, ele acaba falando justamente dessa questão de liberdade. Tem uma família organizada, temos filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e temos vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, os momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve um abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Donald Trump. Também confiscaram meu passaporte.
Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Consegui joelho. Fala de Jair Bolsonaro. Houve até manifestações nesse último fim de semana, justamente falando desse assunto e pedindo até mesmo anistia para aquelas pessoas que foram presas em 8 de janeiro, que é uma situação ainda que tem preocupado muitas pessoas, inclusive tem pessoas lá já de idade que continuam presas desde 8 de janeiro do ano passado. Então passou-se mais de um ano aí, mediante ao que chamaram de um golpe, enfim. Uma acusação desse nível, você não pode usar bravata. Você tem que provar. Onde é que começa a história de crimes de Alexandre de Moraes? Há quase 6 anos atrás, ele passou a presidir o inquérito de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, que é obrigado. A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes, ele estabelece o crime de opinião. Como no Estado democrático de direito, você tem crime de opinião? Ele rasga o artigo 5º, inciso 4º, a liberdade de expressão, e ele estabelece a censura. Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que a censura é vedada. A partir daí, ele cerceia redes sociais de brasileiros, de políticos, prende gente por opinião e tem gente exilada no exterior por causa de opinião. E aí você vai para uma sequência de crimes desse ditador. A coisa é mais grave do que a gente está falando aqui ou pensando. Para vocês terem uma ideia, agora o Ministério Público da Espanha, Alexandre de Moraes, pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, crime de opinião. O Ministério Público da Espanha dá uma lambada em Alexandre de Moraes. O que para você é crime, aqui na Europa é liberdade de expressão. Se a gente continuar, Alexandre de Moraes, todo brasileiro, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? O direito de você recorrer às instâncias. Lula e sua quadrilha foram condenados em todas as instâncias com amplo direito de defesa. Ele rasga o artigo 102, que diz: quem tem foro no Supremo, essas pessoas foram cerceadas do devido processo legal. A coisa é muito séria, minha gente. Essas pessoas não tiveram direito a recorrer nada. Sabe qual é o crime? Golpe de Estado e ação violenta contra o Estado democrático de direito. Isso é uma piada. Isso é uma safadeza. E se você continuar, você vai ver que Alexandre de Moraes rasga várias leis. Vou citar uma: 12.850/2013, artigo 4º. A delação premiada tem que ser espontânea.
O Brasil viu o que Alexandre de Moraes fez com o Coronel Cid. Olha, já tem uma ordem de prisão contra você. Se você não atender o que a gente está falando, a tua família, tua mulher e tua filha, nós vamos continuar o processo. Isso também é abuso de autoridade. Para vocês entenderem, você quer ver uma outra? O Código de Processo Penal, o artigo 254 diz sobre suspeição de juiz. Alexandre de Moraes declarou que ele é vítima, que havia um complô para matá-lo. Ele não pode presidir esse inquérito porque ele é vítima. Eu podia continuar mostrando para vocês as leis que ele rasgou. Presidente Bolsonaro, ele rasga leis de tratados internacionais do Brasil. A Convenção da ONU contra a Tortura. Não se pode aceitar ameaça de ninguém em processo judicial. O Pacto Internacional de Direito Político, artigo 14º, livre a sua defesa e você não pode auto-se incriminar.